Aleluia, queridos. Bom dia, graça do Senhor sobre nós. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Queridos, a igreja primitiva, que é a igreja na qual nós temos como referência, né? Nós temos sempre os nossos olhos voltados para aqueles primeiros irmãos que receberam do Senhor. Muitos chegaram a ver o próprio Senhor Jesus, conviveram com Jesus, e tem sido uma referência para nós. E essa igreja primitiva, nós temos aprendido que ela perseverava. Atos 2:42 fala que ela perseverava em cima de 4 pilares, 4 fundamentos, onde aquela igreja era alicerçada. Atos 2:42 fala que os nossos primeiros irmãos, eles perseveravam nas orações, perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. 4 fundamentos em que aqueles irmãos perseveravam. Eles não apenas faziam, eles perseveravam. Perseveravam significa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Choveu, fez sol, verão, inverno, outono. Eles perseveravam nisso, nesses 4 pilares. E eu queria nessa manhã trazer uma palavra de ensino para a igreja. Amém? Uma palavra de ensino, uma palavra de doutrina. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina significa ensino, significa didaquê, de onde vem a palavra didática, né? Então eu queria trazer uma palavra muito simples que Deus há uns anos atrás falou comigo. Tem sido muito bom para a minha vida, nesse meu caminhar da vida cristã. Então eu queria, no nome do Senhor Jesus, que você anotasse, que você prestasse atenção, que você te concentrasse no nome do Senhor. Amém? Nossas crianças já foram para a salinha. O pessoal aí do bairro, todo local tem um bairro do Fundão, né? Impressionante, cara. O pessoal aí do bairro do Fundão, se quiser, temos cadeiras aqui na frente. Se aí tiver mais fresquinho, pode ficar, não tem problema nenhum. Mas eu queria que você te concentrasse no nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos orar mais um pouco? Aleluia. Senhor, queremos mais uma vez, Senhor, colocar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma diante de Ti, Senhor, no nome de Jesus. Oramos para que Tu blinde o nosso coração, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Coloca, como temos falado, anjos de guerra, Senhor, com espadas de fogo na entrada do nosso coração, para que possamos nos concentrar, Senhor, ouvir a Tua palavra, ser ministrados por Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Rejeitamos toda agitação da alma, Senhor. Rejeitamos toda mente vagarosa, Senhor, todo pensamento perdido. Nessa manhã, mais uma vez, trazemos cativo, Senhor, todo pensamento à Tua palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, nós encontramos na Bíblia basicamente 3 significados para a palavra fruto. Quando nós vemos na Bíblia fruto, essa palavra fruto é uma palavra chamada karpos. No original, ela basicamente significa 3 coisas. Traz 3 explicações, 3 significados para essa palavra. Basicamente, pode ser que tenha um ou outro a mais, mas no geral são 3 significados. Primeiro significado que a Bíblia fala de fruto significa comida. Fruto, comida. Comida, fruto. Jaca, melão, essa hora de almoço, né? Mamão. Fruto significa comida. Então, no versículo, em Mateus 21, 18 a 20, a palavra fala, você pode anotar, que Jesus estava passando com os discípulos e viu lá uma árvore que não tinha nenhum fruto. E no versículo 19, diz assim, Jesus pegou e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira imediatamente secou. Esse fruto que Jesus falou, queridos, significa o quê? Comida. Fruto significa
o fruto da figueira. Qual é o fruto da figueira? Figo. Jesus ali estava falando de figo. Então, algumas vezes a Bíblia traz a palavra fruto como sendo comida. Amém? Outras vezes a Bíblia traz a palavra fruto, não quer dizer, significar comida. Outras vezes a Bíblia traz a palavra fruto e significa vidas. Vidas. Pessoas que foram gerados pela obra do Espírito Santo no reino de Deus. Então, João 15, só para tu anotar, capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus está falando ali, começa a falar que Jesus diz que ele é a videira, diz que o Pai é o agricultor, e diz que nós somos o quê? Ramos da videira, ok? Então, quando chega no versículo 8 de João 15, ele diz assim, ó: nisso é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. No versículo 16 de João 15, mais uma vez Jesus fala: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros, para que vades e dei muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires em meu nome, ele vos conceda. Então, nós entendemos num contexto aqui, que quando Jesus está falando de fruto, não está falando de comida, ele está falando de quê? Vida. Gerar vida. Você proclamar para alguém, essa pessoa, pela obra do Espírito Santo, se converter, entregar a vida a Jesus, e essa pessoa é um fruto que foi gerado pelo ramo, que é você, que está na videira, que é Jesus. Amém? E compreendemos assim. Um pouquinho mais na frente, 1 Coríntios 9:1, Paulo escrevendo aos Coríntios, em determinado momento ele pergunta aos Coríntios: não sois vós fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo pergunta para os Coríntios: vocês não são fruto, resultado do meu trabalho no Senhor? Então, algumas vezes fruto significa vidas. Amém? Aleluia? Frutos. Então, fruto às vezes é comida, fruto às vezes é vida, tá? E muitas vezes a palavra do Senhor traz a palavra fruto como uma ferramenta de comprovação. Uma ferramenta de comprovação. É a comprovação de algo que não está aparente. É a comprovação de algo que não se consegue enxergar de maneira clara. Amém? Eita, confundiu tudo, Paulo. Até fruto, eu estava gostando. Inclusive, estou até com uma fomezinha e falando de figo, de manga, de laranja. Foi me dando vidas, eu entendi. Nós abrimos um encontro hoje falando, né, Fernando falando sobre a proclamação do reino. Devagar, vamos lá. Gálatas 5, 22 e 23, texto muito conhecido nosso, diz assim: mas o fruto do Espírito é, aí fala, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós temos até uma música, né, que cantamos: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo e a paz. Começa a falar. Queridos, aqui fruto significa a comprovação de algo que não se vê. Veja bem, alguém consegue ver com os olhos naturais o Espírito Santo? Você consegue com seus olhos naturais enxergar o Espírito Santo, como eu estou vendo Sheila, como eu estou vendo o William aqui, como eu estou vendo o Alex? Você consegue enxergar? Não. O Espírito Santo é algo que invisível. Eu não consigo enxergar. Mas o texto fala que o fruto do Espírito, o resultado, a comprovação da pessoa do Espírito Santo na vida de alguém, são essas atitudes: amor, alegria, gozo, paz, fidelidade. Então, quando eu me relaciono com alguém que eu não sei se a pessoa é do Senhor ou não,
mas quando eu vejo a conduta dessa pessoa, quando eu vejo uma pessoa cheia de amor, cheia de alegria, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mesmo sem eu ver com os meus olhos, eu posso atestar: o Espírito Santo habita nessa pessoa. Porque é a comprovação de algo que a gente não consegue ver. Amém? Aleluia? As atitudes comprovam que o Espírito Santo está naquela pessoa. Os frutos materializam algo que é impossível a gente enxergar com os nossos olhos. Amém? Aleluia? Nessa manhã eu queria falar de fruto, não comida, não de vida. Fruto significa comida, fruto significa vida. Mas nessa manhã o Espírito Santo me conduziu a falar sobre essa comprovação de algo que não se vê. Fruto como a materialização, como trazer para a superfície algo que está submerso. Amém? Aleluia? Fruto. Queridos, os frutos falam muito, irmãos. Os frutos são incontestáveis. Os frutos nos deixam completamente desarmados diante de fruto. A palavra deixa claro isso, Lucas 6, queria que tu abrisse aí. Lucas 6, 43 e 44. Lucas 6. Jesus falando isso, diz assim, 6, 43, 44. Eita, eu estou em Marcos, Lucas, desculpa. Fala assim, ó. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos de vindimã, uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, pronto, até o versículo 44. Então fala, porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Queridos, aquilo que tem autoridade para falar acerca da árvore é o fruto. Amém? Então, se eu vejo uma árvore, não adianta eu pego a folha da árvore e eu cheiro a árvore, diga assim, isso tem cheiro de limão. Isso é um pé de limão. Tem cheiro de limão. Eu já vi uma foto de um pé de limão. Eu tenho certeza que isso aqui é limão. Eu tenho convicção. Querido, você só vai poder ter convicção que aquilo é um pé de limão no dia que o quê? Que aconteceu o quê? Que nasceu o quê? Um limão. Concorda ou não concorda? Porque o fruto é que comprova aquilo que a árvore realmente é. Irmãos, os frutos são importantíssimos. Nada tem autoridade para definir acerca dos frutos. Tem uma frase que diz assim, contra fatos não existem argumentos, né? Eu vou parafrasear aqui, vou dizer, contra frutos. Não, para mim tá bom, tá? Obrigado. Contra frutos não existem argumentos. Contra frutos não existem argumentos. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Irmãos, e a continuação do texto de Lucas 6, 45, né? A gente leu 44, não foi? A continuação aqui, no versículo 45 de Lucas 6, diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala. O que a boca fala muitas vezes é o fruto daquilo que está no coração. Amém? Os frutos são importantes. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado assim,
Os frutos são importantes. E assim, ninguém consegue vencer os frutos. Amém? Aleluia. Queridos, por que os frutos têm um destaque tão grande na palavra? Por que a Bíblia destaca tanto os frutos? A gente vai ver como a Bíblia destaca. Estou falando de fruto de comida não, amém? Não estou falando de fruto de vidas. Estou falando de frutos como a comprovação, a evidência de algo que a gente não consegue enxergar. Por que, irmãos, os frutos são tão importantes? Por quê? A gente viu aqui que os frutos expõem o coração, não é isso, né? Irmãos, me responda uma coisa. Deus, Ele precisa ver os nossos frutos para conhecer aquilo que está no nosso coração? Você acha que Deus precisa que eu fale alguma coisa? Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então eu falo, Deus precisa. Fala, Felipe, que eu quero ver o que está no teu coração. Eu só posso ver o que está no teu coração se você falar. Não, irmãos, Deus não precisa. Salmo 139, os irmãos conhecem aqui, né? Fala que tu me sondas e me conheces, né? Conhece o meu deitar e o meu levantar, ainda informe. Irmãos, o Salmo 139 deixa claro que Deus conhece o que pensamos, o que olhamos, o que achamos, o que sentimos. Deus conhece aquilo que a gente esconde, aquilo que é quando a gente age de maneira integralmente, quando a gente age pela metade, quando a gente age levianamente. Irmãos, Deus conhece tudo. Deus não precisa de fruto para conhecer aquilo que está no nosso coração. Amém? Que a palavra fala que antes que a palavra chegue aonde? Na minha boca, Ele já conhece. Minha mãe, ela está com a bisneta dela, né? Filha de Júnior e Natália. Ela cantava uma música quando eu era pequeno. Eu achava tão bonita. Ele dizia assim, ó: Deus conhece o meu desejo de ser bom. Deus conhece o meu desejo de servir melhor. Ele sabe o que vai lá no fundo do meu ser. Deus conhece o completo que existe em mim. Eu achava linda ela cantando essa música. Queridos, Deus conhece tudo. Então, se Deus conhece tudo, para que são os frutos? Os frutos não é para Deus. Deus conhece o meu coração. Deus conhece a motivação dele, queridos. Para que são os frutos? Para quem os frutos? Qual é a finalidade dos frutos? Não é para Deus. Para quem? Queridos, Deus falou no meu coração que os frutos têm duas finalidades. É como se fosse cara e coroa. São faces distintas da mesma moeda, tá? Cara e coroa. Os frutos têm uma função externa, tá? E os frutos têm uma função interna, tá? Externa, interna. Complicando, vamos esclarecer, tá? Calma, fica tranquilo, respira, que as coisas vão ser esclarecidas. Os frutos têm uma função externa e os frutos têm uma função interna. Amém? Primeira, função externa dos frutos. Irmãos, os frutos servem para que eu possa conhecer o coração das outras pessoas, das pessoas que estão ao meu redor. O fruto tem essa finalidade. Queridos, não podemos ser ingênuos, irmãos. Nós convivemos com pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia, pessoas que são discípulas do Senhor, são servas do Senhor, mas nós convivemos com pessoas que são ímpias, que não conhecem o Senhor ainda. Nós convivemos com pessoas que são religiosas, que nunca tiveram experiência profunda com o Senhor. E a Bíblia fala que eu preciso andar com sabedoria, observando os frutos, porque os frutos materializam aquilo que eu não consigo enxergar. Amém? Mateus 7. Não sabia a palavra. Primeira vez que Deus falou essa palavra ao meu coração,
Ateste para os irmãos. Eu fiquei meio assim, pai, isso é palavra de Deus, bicho? Tá tão estranho. Eu vou ficar olhando a vida dos outros, olhando os outros. Eu tenho que olhar para mim, para Deus, tem essas coisas, né? Irmãos, aí vamos olhar as Escrituras. O Espírito Santo foi me conduzindo. A partir do versículo 15, 7,15, diz assim, presta atenção: acautelai-vos, isso é Jesus falando, tá? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz má fruto. Não se pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, em teu nome não profetizamos nós, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Queridos, a orientação que Jesus dá aqui, irmãos, é para eu me relacionar com as pessoas olhando os frutos. Os frutos. Os frutos. Amém, meus irmãos? Queridos, há um entendimento equivocado de uma palavra que o Senhor deu em Mateus 7, um pouquinho antes. A gente leu a partir do versículo 15, tá? Mas há um entendimento equivocado no versículo 7:1, onde Jesus fala que nós não devemos julgar. Quem já viu isso aqui? Esse texto. Ninguém pode julgar ninguém. Você não pode me julgar. Quem já viu? Essa é uma palavra que eu já escutei tanto. Que é aqui, ó, 7:1. Diz assim, Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porventura não reparas na trave que tem no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então algumas pessoas pegam esse texto e tiram do seu contexto para dizer que eu não posso observar os frutos na vida das pessoas para me relacionar de acordo com aquilo que a pessoa é. Amém, meus irmãos? Amém. Uma coisa é quando eu me relaciono com o discípulo do Senhor. Eu posso abrir meu coração, chorar. É o meu irmão em Cristo. Eu conheço a vida, eu conheço. Outra coisa é quando eu estou me relacionando com alguém que não é do Senhor. Pessoa que não conhece o Senhor. Então, o texto fala, o que o texto está falando aqui, o que Jesus está dizendo aqui, é para você não se precipitar, é para você não ver uma situação e imediatamente já fazer um juízo na vida da pessoa. Imediatamente fazer um juízo na vida da pessoa. Por que eu digo isso? Porque a continuação do texto que a gente acabou de ler, aqui no versículo 15, ele fala que nós devemos observar os frutos. O que Jesus está dizendo aqui para não julgar é para eu não ter um juízo imediato na vida da pessoa, me precipitar. Dou um exemplo claro. Você chega no trabalho, aí você conhece uma nova pessoa, um novo funcionário. Estava trabalhando na empresa, na agência, sei lá, Boa Viagem, e foi trabalhar na Agamenon Magalhães, onde você trabalha. Aí a pessoa se apresenta: tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Aí alguém diz para essa pessoa: ó, Paulo, ele é crente, ele é discípulo. Aí o cara também é crente. Aí o cara: eita, ele é crente? Ah, que ótimo. Aí ele chega para você e faz: tudo bem, você é crente? Eu também sou crente. Ah, paz do Senhor, glória a Deus, dá um abraço, amém. É crente, é meu irmão em Cristo, amém, aleluia. Aí de tarde tem uma reunião. Quando você chega na reunião,
tá o cara dizendo palavrão, aqueles caras que você fica assim, ó, como fala, beobó, assim, ó, você faz, meu Deus, o cara briga, discutiu com o chefe lá, o cara chegando, aí você fica assim, ó, congela, tá, pega o controle remoto, congela, tá, aí você fica, ele disse que era discípulo de Jesus, mas ele teve uma conduta que não se coaduna com a vida de discípulo de Jesus. Eu preciso ter paciência, calma. Eu não posso tomar uma decisão precipitada e julgar essa pessoa. Eu preciso aguardar. Aí chega no outro dia de trabalho, você nem dorme direito, né? Com aquele negócio na cabeça. Meu Deus. Aí você no outro dia de trabalho chega de manhã. Quando você chega de manhã, você é surpreendido pelo cara dizendo o seguinte: Paulo, olha, eu quero lhe pedir perdão, meu irmão, porque eu errei ontem. Eu estava com a cabeça quente, eu não sou acostumado a fazer isso. Me perdoe, eu quero confessar, me perdoe, meu irmão. Eu envergonhei o nome do Senhor. Eu vou agora, já marquei uma reunião agora de tarde, eu vou pedir perdão. Aí você já, opa, amém. Aí chega, logo depois faz uma reunião, aí o cara vai e faz, eu quero pedir perdão, porque eu falei palavrão aqui, porque eu errei, eu estava com problema, eu quero pedir desculpa, me perdoe, amém, queridos. Isso é o quê? Os frutos. Você não se precipitou, você não julgou. E aí, a continuidade, você vê um fruto de alguém que ama a Deus. Amém. Agora, outro caso é você ficou assim: eu não posso me precipitar, Deus. Eu não posso julgar. Eu tenho que aguardar. Quando chega na terça-feira, isso foi na segunda. Na terça, o cara de novo, a mesma coisa. Palavrão, não sei o que lá. Aí daqui a pouco você vai almoçar, o cara, vou almoçar contigo. Aí sai andando na rua, o cara, menino, olhando para ele. Aí, irmãos, não pode me julgar. Não, queridos, de jeito nenhum. Precisamos ser firmes no nome do Senhor Jesus. Com muito amor, dizer, querido, os teus frutos não condizem com alguém. Os teus frutos. É isso que Jesus está falando aqui. Então, os frutos têm uma função, uma finalidade, queridos, de expor o coração. Amém? Essa é a finalidade dos frutos. Ela traz à tona aquilo que nós não conseguimos enxergar. Não conseguimos enxergar. Amém, queridos? Aleluia. Lucas 3. Vamos ver na palavra, irmãos. Vamos ver aqui. A história está muito esquisita. Fica olhando para a vida, vendo. Lucas, vamos ver na palavra. Lucas 3. 3:7. Aqui fala que algumas pessoas se aproximaram de João Batista querendo ser batizados, pedindo para ser batizado. Veja, irmãos, imagina a gente aqui, né? Eu quero me batizar. Chegou uma pessoa aqui e falou: eu quero me batizar. Você faz o quê? Vamos batizar, cadê? Pega água, quer batizar? Glória a Deus, uma alma que se converteu, amém. Aí algumas pessoas se aproximaram de João Batista querendo se batizar. Aí 7, a partir do versículo 3, a partir do versículo 7, diz assim, ó: dizia João Batista às multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Misericórdia. Aí fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Então as multidões o interrogaram, dizendo: o que haveremos, pois, de fazer? João Batista disse: demonstrem frutos de arrependimento. Aí as multidões disseram: tá bom, quais são os frutos que nós devemos demonstrar? Aí ele explica: respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Palavra para as multidões. Versículo 12: foram também os publicanos para serem batizados, e perguntou-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu eles para os publicanos: não cobreis mais do que é estipulado.
Versículo 14. Também os soldados. Ó, Everton, pra gente, eu e tu, cadê? Mais alguém aqui? Também lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Irmão, João Batista estava colocando elementos concretos, frutos concretos. Amém? Frutos concretos, que deveriam ser observados como comprovação do coração. Amém? Aleluia? Então, para a multidão, era repartir a túnica e a comida. Para os publicanos, era deixar de cobrar mais impostos do que o devido. E para os soldados, era não tratar mal a ninguém, não apresentar denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Irmãos, o fruto é impressionante. Aleluia. Os frutos nos deixam desarmado. Contra frutos não tem argumentos. Amém? Aleluia. Amém? Então, estamos comigo? Glória a Deus. Algumas pessoas precisaram sair. Amém? Vamos voltar aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Queridos, precisamos ser criteriosos, irmãos. Escute, sempre na história da vida da igreja, sempre existiram, sempre existiu, existe e sempre existirá pessoas, homens, líderes desonestos, irmão. Isso não é de hoje. Às vezes você liga a televisão, né, e vê alguma coisa assim, ai meu Deus, você fala, meu Deus, como é que pode? Irmãos, isso não é novidade, querido. Sempre ocorreu isso. Sempre aconteceu pessoas que se levantam na liderança da igreja, que na realidade os frutos não são condizentes. E a palavra fala que eu preciso olhar esses frutos. Amém? Olhar. Mateus 7,15. O próprio Jesus, já acabamos de ler, né? Falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas na realidade são o quê? Lobos roubadores. João 10, Jesus fala do bom pastor e fala do mercenário. Atos 20, 29 e 30, Paulo escrevendo aos presbíteros disse: depois da partida dele iriam penetrar lobos vorazes que não pouparão o rebanho, queridos. 2 Timóteo 4,3, são alguns textos para vocês lerem em casa. 2 Timóteo 4,3 fala de, interessante esse texto aqui, vamos ler. 2 Timóteo 4,3 fala de mestres que Timóteo 4,3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria concupiscência, com quem, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade e entre fábulas, vivendo entre fábulas. Então, a palavra fala disso, de mestres segundo a sua própria concupiscência. Judas, capítulo 1, versículo 12 e 16, fala de pastores que a si mesmos se apacentam. Como é que pode ter um pastor que não é pastoreado por ninguém? Pastor que a si mesmo se apacenta. Eu me apacento a si mesmo. E o versículo 16 de Judas ainda fala: aduladores movidos por motivos de ganância. Então, queridos, isso hoje não é diferente, irmãos. Então, por isso que queremos, no nome do Senhor Jesus, relembrar aqui a importância da gente olhar os frutos. Amém? Amém? Amém, meus irmãos? Olhar os frutos. Olhar os frutos. Hebreus 13, 7 fala: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de suas vidas, imitai-o a fé.
Então, queridos, não devemos nos iludir, irmãos, no nome do Senhor Jesus. A palavra ordena que eu preciso checar os frutos. Amém? Então, os frutos têm essa primeira finalidade. A primeira finalidade do fruto é o quê? É eu comprovar o coração daquelas pessoas que me cercam. No nome do Senhor Jesus. Por isso, assim, por isso nós temos tanto cuidado para trazer pessoas para ministrar aqui. Às vezes a pessoa faz: Paulo, tem um cantor aí que está bombando, cantor gospel, a música dele é bonita, é boa, vamos trazer. Irmão, não tem problema não, queridos. Mas precisamos ver os frutos. E ninguém vê fruto de púlpito. Ninguém vê fruto de púlpito. Não é o púlpito que vai trazer os frutos, irmão. Amém? Não é YouTube que traz. Precisamos conhecer. Quando conhecemos, uma época dessa eu conversei com o Dani sobre Daniel Souza, sobre uma determinada irmã do Daniel Souza Paulinho, eu não conheço. Então precisamos nos cercar, queridos, porque não basta ter uma oratória bonita, porque lá hermenêutica, exegese, se está com a vida familiar falida, o que adianta isso, queridos? Diz aí. Não, no nome do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que nós somos pastoreados pelo Ion, né? Há quase 15 anos vai fazer, pastoreados pelo Ion. Irmãos, nós conhecemos o John e nós passamos um tempo conhecendo os frutos da sua vida. E não era pregação, não. Era a sua casa, a sua família, os seus irmãos, quem era, ficando hospedado na casa, trazendo para cá. Passamos quase 3 anos. Amém? Para poder dizer: não é perfeito, erra, peca, ainda como todos nós, mas é um homem de Deus. Eu posso abrir o meu coração. Amém? Esse é o nosso desejo, queridos, no nome do Senhor Jesus. E os frutos são importantes. Aleluia. Segunda função dos frutos, e aí a gente já passando da ladeira, viu, irmãos? Estavam subindo, agora já fica tranquilo. Segunda função do fruto. Irmãos, o fruto tem uma função externa, amém? Para a gente olhar. E o fruto tem uma função interna. Qual é a função interna do fruto? É eu olhar a minha vida. Irmãos, o nosso coração é enganoso. Quantas vezes eu acho que eu estou bem e na realidade eu não estou, e aquilo que vai comprovar não é aquilo que eu acho, é os frutos que eu gero. Aqui já ficou mais complicado, porque você aferir os frutos no outro é bom, né? Mas aqui estou falando dos frutos do meu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Não adianta eu pegar e dizer assim, só um exemplo, tá, irmão? Só um exemplo. Eu não digo palavrão. Eu não gosto de dizer palavrão. Aí você, tá bom, daqui a pouco um palavrão, 2 palavrão, 3 palavrão. Não, mas eu sinto que mas os frutos que eu estou gerando são frutos que mostram que aquilo que eu estou sentindo não é. Amém? Aleluia. Então, um exemplo só. Marcos 12, texto muito conhecido, vocês podem anotar. 12, 28 a 34. Marcos 12, 28 a 34, diz assim. Jesus falando, perguntaram a Jesus qual é o principal de todos os mandamentos. Aí Jesus respondeu: o principal de todos os mandamentos é este: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Aí você escuta uma palavra dessa, aí você, já sei. Então, o principal mandamento é amar a meu Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Força, alma, entendimento,
Coração, eu estou sentindo que eu estou amando. Eu estou apertando minha mão aqui com força, toda a minha força, toda a minha alma, todo o coração, todo o entendimento. Eu estou me arrepiando, estou amando o Senhor. Isso é o que a gente acha. Amém? A palavra do Senhor fala, o próprio Jesus falando em João 14, 21 aos seus discípulos, diz assim, ó: aquele, pois, que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Opa, vamos lá, devagarinho. Então, o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Amém. Eu acho que eu estou. Aí Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, amar o Senhor Jesus, amar o Senhor Deus com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, é igual a guardar os mandamentos de Jesus com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. É matemática, irmãos, isso, né? X é igual a Y, Y é igual a Z, X e Z é igual a Y, não tem. Então, se amar o Senhor teu Deus com toda a força, entendimento, alma, amém, e aquele que me ama é aquele que guarda o meu mandamento, então eu só posso comprovar o fruto, queridos, o fruto que vai brotar do meu coração, que vai comprovar que eu amo ao meu Senhor Jesus, ao meu Deus, com toda a alma, força, entendimento e coração, é o que? É eu obedecer a sua palavra com toda a alma, força, coração e entendimento. É o fruto que sai. Amém. É o fruto, o resultado. Não é nada contra, queridos, pelo amor de Deus. Não é uma música que toca o teu, que você fala. Não tem nenhum problema de música. Mas não é isso. É quando eu me submeto à palavra do Senhor e decido fazer a vontade do Senhor com toda a alma, com toda a força, com todo o coração e com todo entendimento. Então, isso é o fruto. Amém? Aleluia? Exemplo, só exemplo, tá? Só exemplo. Efésios 4, 32, Paulo escrevendo aos Efésios, né? Replicando uma palavra que Jesus falou em Mateus 6, 12, 14, 15, que nós devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, né? Oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, Efésios 4, 32, Paulo diz assim, ó: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor, amém? Aleluia? Alguém vai e me machuca, alguém vai e faz alguma coisa mal contra mim, pisa em mim, me humilha, eu sou injustiçado por alguém que fez alguma coisa. Aí eu amo o Senhor, mas eu retenho perdão, eu me recuso a conversar, eu perdoo só da boca para fora. Eu perdoei aquele irmão, agora eu perdoei, tá? Mas é ele lá e eu cá, sem muita aproximação. Eu perdoei, perdoei, não tem nada no meu coração. Meu Deus, ele prova que eu perdoei, mas é ele lá e eu cá. E no céu, como é que vai ser? Só uma pergunta: no céu vai ter algum compartimento de que, eu não sei como é que vai ser no céu. É porque se tu não perdoar, talvez seja lá e cá, inclusive no céu. Ele no céu e tu não. Porque ele lá e tu cá, porque a palavra fala que Jesus vai perdoar os nossos pecados se nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Jesus falou isso, irmão. Que se vós não perdoardes as pessoas que vos ofenderam, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Mateus fala isso. Então, queridos, esse fruto. E o que é que a falta de perdão diz? O que, Paulo? A falta de perdão diz que eu não estou amando ao meu Deus com toda a minha força, com toda a minha alma,
com todo meu entendimento e com todo o meu coração. Transborda. Aleluia. Mateus 22, estamos terminando já. Mateus 22, 15 a 22. Só para tu anotar aí, tá? O texto conhecido. Perguntaram a Jesus: é lícito pagar tributo a César? Jesus foi lá, mandou pegar uma moeda. Tá, o que é que tem na moeda? Aí aquela história que os irmãos já conhecem: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmão, Jesus ordena a gente pagar imposto. É uma ordem do Senhor Jesus. Então, o fruto que comprova que eu amo ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento, força, é eu pagar os meus impostos. Mas Paulo, num país desse, que não tem segurança, que não tem saúde, que não tem escola, que não tem um monte de político ladrão, preso para Lava Jato, isso eu sei disso tudinho, queridos. Mas a palavra fala que eu preciso pagar os meus impostos. Estou dando um exemplo. Amém. Qual é o fruto que comprova que eu amo ao Senhor com todo o meu coração, toda a alma, toda a força e todo o entendimento? Qual é o fruto? É quando chegar na época da declaração do imposto de renda, ali o meu coração apertadinho, eu digo: Senhor, eu vou perder isso aqui tudinho, meu Deus, quanto? Eu sei lá, não estou resgatando nem 30% do que eu devia. Meu Deus amado. E aí, pai, eu posso reclamar? Não, eu posso até reclamar. Depois eu peço perdão. Me perdoa, Senhor, porque eu reclamei. Senhor, eu vou lá e no enter. Eu não acredito, eu vou perder esse dinheiro todinho para o governo. Eu vou perder. Aí eu estou te amando, Senhor Jesus, com todo o coração, com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento. Estou te amando quando eu me submeto à vontade do Senhor. Amém. Mais um exemplo para mim terminar. Aleluia. Lucas 14, 33. Só palavra do Senhor Jesus, irmãos. Só palavra de Jesus. Lucas 14, 33. Jesus disse: assim pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo quanto tem. Temos sido muito ministrados sobre isso. Mas eu amo o Senhor. Só um exemplo, tá, irmãos? Nada, em nome de Jesus. Então, pessoal aqui solteirinho, jovens, e seremos a geração que dança e que te ama, Senhor. Aquela adoração extravagante, né? Te amo, aleluia, amém. Aí o cara vai, arranja uma namorada, começa a namorar. Glória a Deus. A menina não é discípula do Senhor, não conhece, não, mas ela vai se converter. Deus me deu uma palavra, eu recebi uma palavra que ela vai se converter. Aí vai, os pais não concordam com o relacionamento, e aí os discipuladores não concordam. Mas Paulo era tão bonitinho, mas Paulo era tão, eu chego junto dela, meu coração fica apertado, mas Paulo, sim, queridos, ela não é. Então, assim, há uma palavra dos pais para que rompesse o relacionamento, e a pessoa vai, segura, mas eu amo a Deus de todo o meu coração. Esse fruto, queridos, de reter essa situação, é um fruto que está comprovando, está materializando, está trazendo para fora aquilo que nem você talvez consiga ver, que na realidade você não está amando ao Senhor com toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a tua energia. Não está. Aí quando eu rompo o relacionamento, quando eu acabo o namoro, rompo aquele relacionamento que estava, aquilo ali é uma comprovação disso. Amém. Aleluia. É um fruto que produz isso em mim. Produz. No nome do Senhor Jesus. Irmãos, por que Deus permite isso, queridos? Por que Deus permite que aflorar esses frutos que muitas vezes não são de acordo com a sua vontade no meu coração? Ele permite porque é para me humilhar, é para me fazer
mal, é para eu sair mal, Não, queridos, Deus permite que aflore, irmãos, para que eu tome conhecimento daquilo na minha vida que ainda não agrada ao Senhor, daquilo que ainda é um obstáculo, é uma pedra nesse caminhar diante do Senhor. Permite, para quê, queridos? Para que eu seja socorrido pelo Senhor. É uma atitude de amor, queridos. É uma atitude de amor, irmãos, não é? Porque a palavra fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Eu não posso me iludir. Vai chegar um dia que eu vou ser confrontado com o Senhor. Eu vou ser confrontado e não vai ter nenhuma desculpa. É como alguém que vai tirar a carteira do Detran, tem que fazer a conhecida garagem, né? Tem que fazer aquela, né, garagem? A baliza, tem que fazer a baliza. É ali aquela. Então não adianta durante o curso. Eu fiz um curso de 10 encontros lá numa escola do Detran, que vai me habilitar a fazer aquela baliza, 10. Aí eu vou lá, não presto atenção no primeiro, no segundo eu falto, no terceiro eu digo ao professor que eu preciso sair mais cedo. O professor fala, mas rapaz, já faz 3 encontros, tu não pegasse no carro ainda? Não, eu vou pegar. Eu não paguei, tá pago. Eu paguei de uma vez, paguei os 10 assim, ó, à vista. Paguei, mas rapaz, tu precisa treinar. Não, depois eu vejo isso aí. Aí no quarto ele vai, derruba um cone, derruba o outro. O professor fica desesperado. Meu amigo, você tem que treinar. Você só tem mais 6 encontros. Não, mas deixa eu. Fique tranquilo, sem problema. E aí no quinto ele falta. No sexto ele pega e derruba os 2 cones. Daqui a pouco ele vai fazer o teste, achando que alguma coisa vai acontecer. Vai passar um raio assim, ó. E ele vai pegar aquele carro e vai conseguir colocar. Irmãos, pode até acontecer, irmãos. Queridos, mas na volta do Senhor não vai ser assim. Não vai ser assim. Muitos de nós caminham na vida achando que aos 46 do segundo tempo alguma coisa vai acontecer e eu vou conseguir. Queridos, não vai ser assim. Por isso que Deus hoje aqui permite que venha à tona, não para me humilhar, irmãos, não para me colocar para trás. É um ato de amor, que nem o Senhor Jesus fez com aquele jovem rico. Diante daquele jovem, o jovem estava, ó Senhor, eu faço isso, faço aquilo. Jesus foi, permitiu que viesse para a superfície algo que estava prendendo o coração dele, submerso lá dentro. Jesus disse, uma coisa te falta, vamos ver o fruto agora. Você ama ao seu Deus? Ama? Desde pequeno eu guardo todos os mandamentos. Tá bom, vamos ver se você guarda agora. Vai ver de tudo que tem e dá aos pobres. E o texto fala que Jesus, amando, disse, uma coisa te falta. E aquele jovem saiu triste, porque tinha muitas riquezas. Queridos, isso é um ato de amor. O Espírito Santo permite que venha à tona. Amém? Para quê, queridos? Para quê? Para que eu diga, Senhor, tem misericórdia, Senhor Jesus. Tem misericórdia disso que está no meu coração. Arranca isso, Senhor, pela obra do Teu Espírito. Eu não sei nem como começar, Senhor, mas eu quero clamar, Senhor, porque não há um filho que clame que o Pai não escute. Arranca do meu coração, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar contigo, meus irmãos, nesse dia, mesmo que doa. Deixa o Espírito Santo trazer no teu coração um diagnóstico real. Lança fora toda desculpa esfarrapada, que são os outros, que é alguém, porque a culpa sempre está em alguém. Lança fora toda desculpa, no nome do Senhor Jesus. Permite que o Espírito Santo encha o teu coração, mostre ao teu coração, traga à tona, queridos, aquilo que precisa ser arraigado. A palavra fala que Jesus veio para nos desarraigar do mundo. Desarraigar significa arrancar pela raiz. Muitas vezes nós estamos arraigados e não consegue se desarraigar uma árvore sem haver o quê? Força.
É verdade, não é? Força. Para você conseguir arrancar uma árvore pela raiz, dependendo do tamanho dela, se for pequenininho, eu até consigo, mas eu preciso força. E o Espírito Santo muitas vezes permite situações para desarraigar, tirar pela raiz, para que naquele dia eu possa dizer: eis-me aqui, Senhor Jesus. Aleluia. Eis-me aqui. No nome do Senhor Jesus. Eu queria deixar essa palavra contigo. Os frutos. Deus permite frutos para eu saber quem está ao meu redor. Amém? Como eu me comportar com pessoas que estão ao meu redor. E Deus permite frutos para que o meu coração seja liberado no nome do Senhor Jesus. Queria que tu orasse agora onde tu está. Começa a orar diante do Senhor. No nome de Jesus. Coloca a tua vida, por favor, com muita quietude na tua presença do Pai. Dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, no nome de Jesus. Eis-me aqui mais uma vez, Pai. Não quero ser ingênuo na tua presença. Fala ao meu coração, traz à tona, no nome do Senhor. Permite o Espírito Santo. Eu quero ter coragem, Espírito Santo, de dizer: pode demonstrar. Fala ao meu coração, Senhor. Me mostra, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Eu quero ver o diagnóstico, Senhor, para que o teu Espírito Santo possa falar e mudar a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tira um tempo de oração com o Senhor. Coloca a tua vida diante dele. Não te desfoca. Em nome do Senhor Jesus. Por favor, Espírito Santo do Senhor.